Tudo que eu faço é dentro da mesma temática, que é a sexualidade, que é o lugar onde eu mais amo trabalhar, né? Eu fiz medicina, quando eu formei eu fui fazer ginecologia e obstetrícia, e dentro do universo da gineco e da obstetrícia, eu descobri a área da sexualidade. Começou porque chegava muita mulher com dúvida, aí você falou, tem um campo aqui, eu preciso ajudar essa mulherada. Começou porque eu via que ninguém respondia a dúvida das mulheres. Tava lá com os meus chefes, assim, a mulherada trazia, tipo, principalmente, a gente atendia muita mulher com queixa de desejo, porque a gente fazia ambulatório de menopausa, elas vinham com essa queixa. Eu via que eles não davam resposta nenhuma. Mudavam o assunto, perguntavam outra coisa. Mesmo se a médica era mulher, fosse mulher? A maioria eram homens, mas mesmo assim, eu via bastante dificuldade das pessoas em responder. E aí, um dia eu falei isso para um chefe meu, eu falei, nossa, mas a gente não resolve nada dessas questões sexuais, né? Quem que resolve isso? Daí ele falou, olha, existem informações para isso, né? Geralmente não faz parte do currículo básico ali infelizmente, né, da faculdade. Mas existem informações, inclusive você deveria fazer, porque você fala bem, você é tranquila para falar de qualquer assunto. Aí eu fui atrás, eu fui estudar sexualidade, fiz USP lá. Isso é tão importante. Sim. Nossa, porque assim, eu tenho acesso a médico particular, é um privilégio e tal, e eu já, tanta gente não respondeu pergunta minha, já sofri violência obstétrica, já cheguei cheia de dúvida e o médico me tratou como uma pentelha e, tipo, vaza daqui. Teve um médico que falou pra mim, por que você não dá um Google? Eu não tô aqui pra responder, eu grávida. Meu Deus. Ele falou, dá um Google, para de me fazer pergunta que toda grávida me pergunta isso, não aguento mais. Mas você sabe que eu falo muito isso, né, sobre a faculdade de medicina, que pra mim falta muito matérias de soft skills mesmo, assim. Sim. Matérias nem é soft skill, mas matéria de temáticas que não sejam só a parte biológica da coisa. Porque principalmente se você vai atender mulher, você tem que entender o mínimo de gênero, de feminismo, sei lá, de psicologia, você tem que entender o mínimo de diversidade. Do que tá rolando no mundo. E a gente não tem. Na formação, isso é muito falho, assim. Hoje em dia, as universidades, os alunos mesmos se juntam geralmente para promover alguns eventos em que eles discutem essas temáticas, diversidade, já fui chamada para palestrar em muita coisa, assim. Mas, tipo, como matéria básica, infelizmente, não tem. Então, uma ignorância muito grande, né? O meu desejo de estudar a sexualidade também veio da obstetrícia, que eu comecei a trabalhar, eu descobri a obstetrícia e a humanização do parto, e aí fui descobrindo muitas opressões, assim, né? A partir de descobrir como era a humanização, eu descobri o quão desumano eram muitos processos que a gente fazia, o quanto de violência obstétrica existe, né? Então, foi talvez o primeiro momento da minha vida que foi muito claro o que era opressão. Porque apesar de eu ser mulher, eu sempre tive muito privilégio, sempre, né, tive uma vida de bastante privilégio. Então, eu costumo falar que o machismo, quando a gente tem muito privilégio, eles barram a gente em lugares muito sutis, que você tem que estar muito desperta para perceber, né? Claro, existem casos e casos, né? Mas no meu caso, era aquele incômodo, eu sabia que tinha coisas alguma coisa errada aqui. Mas não tinha acontecido nada que me fizesse ter tanta noção daquela opressão que eu vivia ali, né? E aí, quando eu entendi isso através da obstetrícia, foi um outro momento que eu pensei, meu Deus, tipo, existe muita opressão em cima das mulheres, né? Existem muitas camadas aqui, então foi um processo de mudança, eu costumo brincar que foi pessoal e profissional em um ano, assim, Tati, eu mudei, sei lá, da água pro vinho, porque daí eu descobri feminismo, daí eu descobri... Foi estudar um monte. Você sabe como é esse momento na nossa vida, né? Uma... A gente escancara uma porta, assim, você não consegue voltar atrás, então mudou tudo na minha vida, eu mudei meus amigos, eu divorciei, assim, nada mais fazia sentido, porque eu entendi que, cara, tudo que eu vivia ali não era eu. Você estava escutando um que olha que interessante, a gente está aqui falando de sexo e vai ter uma festa aqui no prédio e era um caminhão trazendo linguiça e peru. Então, a vida, ela perfeito, ela né? O match perfeito. Tem toda uma metáfora a vida. Mas você estava falando que foi uma mudança, as leituras feministas e o que você foi estudar de sexologia. Sexologia que fala? Sexualidade. Sexualidade. Impactaram até em mudança de amigos, divórcio? Como? Por quê? Foi tudo junto. Qual